What's up, guys? Good morning. How are you doing? Como vocês estão? All right. So, people, today I'm going to share with you this video class, né? Vou compartilhar com vocês essa videoaula, o qual nós vamos iniciar aí o capítulo 3, né? O Chapter 3, Model 1, capítulo 3 da modalidade 1. Gostaria que você pegasse aí a sua apostila, certo? O seu livro, para que nós venhamos discutir sobre o capítulo, né? O texto que está lá, tá certo? Bom, vamos lá então. Olha só. Nós vamos falar aí, galera, de algo que muitas vezes, né, em sala de aula, nós observamos, sim, comportamentos inapropriados, né? Não estou falando no caso, por exemplo, de vocês, mas em outras salas, por exemplo, em outras escolas, como eu dou aula, por exemplo, em outras escolas, geralmente os alunos têm certos comportamentos inapropriados, né? E a falta de habilidade de comunicação pode ser a causa, né, de vários problemas, certo? Muito embora todos nós saibamos que o processo de comunicação ele é muito simples, né? Um fala e o outro escuta, certo? Um fala, o outro escuta, é só isso. Mas muitas vezes a gente não consegue, né, fazer com que essa ordem, fala e escuta, não seja seguida. Então, entretanto, né, o ato de escutar, geralmente ele é negligenciado. Geralmente nós queremos o quê? Falar mais do que escutar, quando deveria ser o contrário. Escutar mais deveria ser mais importante do que falar, ok? E este capítulo, ele vai dar, né, a vocês a oportunidade de refletir sobre o processo de comunicação, levando, né, a você a avaliar sua própria maneira de ouvir e expressar suas ideias e também emoções. No mundo, se a gente colocasse no contexto geral, no mundo atual, né, as habilidades acadêmicas, por si só, elas não garantem sucesso na vida profissional, né, e na vida pessoal. É preciso associá-las às inteligências né, e interpessoais para o desenvolvimento social, certo? Então não adianta você ser o cara formado, tudo com mestrado, doutorado, PhD, não sei do que, mas se você não tem o básico do básico, que é a habilidade de comunicação, a habilidade de você falar, a habilidade de você compreender o que as outras pessoas estão falando para você, certo? Uma comunicação, pessoal, eficiente, ela contribui para aumentar a autoestima, né, e o respeito, né, por si próprio. Então, eu gostaria que vocês, né, pegassem o livro de vocês aí, que seria a página 5 e 6, né? Seria essa página aqui, ó. Tá certo? Onde nós temos aqui vários esportistas, né? Enfim. E gostaria que vocês aí olhassem essas imagens, né, da abertura desse capítulo e, né, pudessem descrever para vocês mesmos como que esses jogadores estão agindo, né? Como que aqui nós temos aqui, por exemplo, o Neymar na figura 1, né? O Tom Brady na figura 2, que é um super jogador de futebol americano, que inclusive é marido da Gisele Bündchen, né, da modelo brasileira. Né? No número 3 aí temos se eu não me engano, é o Kobe Bryant, né? Um dos grandes jogadores de basquete da NBA, né, dos Estados Unidos. Então, veja o comportamento desses caras, né? Em todas essas imagens, eles estão prestando muita atenção a que os treinadores, a que os técnicos, né, estão falando, porque ali eles estão escutando, né, para seguir uma ordem daquilo que deve ser feito. E apesar, né, deles serem excelentes jogadores, né, profissionais, famosos e tudo mais, eles possuem, né, a habilidade fenomenal dessa área, que é de ter a humildade de aceitar, né, as recomendações de comunicação eficiente, ou seja, é saber o momento de ouvir e falar, lembrando sempre que as palavras elas têm um grande poder, né, de influenciar positivamente ou negativamente uma pessoa, certo? Se eu falo para você, nossa, vai dar certo, vamos lá, você consegue, você é o cara, vamos, né? Isso te dá ânimo, isso te traz uma certa
né, uma empolgação. Agora, se eu falo para você assim, cara, larga disso, não vai dar certo, você não dá conta, você é péssimo nisso, isso já deixa a pessoa o quê? Para baixo, né? A pessoa já fica com aquela, a autoestima dela já cai lá embaixo, já fica, né, completamente arrasada, certo? Então, no texto aí, eu gostaria que vocês pegassem para que a gente venha ler o que está sendo escrito aqui e depois discutir aqui as perguntas o qual ele nos deu, certo? Vou ler com vocês aí, por favor, acompanhe. The process of communication seems to be simple. Someone speaks and someone listens. Então, o processo de comunicação parece ser simples, né? Um fala e o outro escuta. But when we look closer at this everyday aspect of our lives, we realize that things are not as simple as they look like. Então, quando nós paramos, né, para pensar nesse aspecto das nossas vidas, né, no nosso dia a dia, nós percebemos que essas coisas não são tão simples como elas parecem ser. Communication involves more than our mouths can say and our ears can hear. Então, a comunicação envolve muito mais do que aquilo que a nossa boca pode falar e, né, o que o nosso ouvido, né, pode ouvir. For some people, it is really easy to stand up and speak up, while for others, only the slightest idea of speaking in public makes them lose nights of sleep. Ou seja, para algumas pessoas, né, é muito fácil, né, ficar em pé diante de uma plateia, por exemplo, diante de uma sala de aula, e ali e começar a falar, né? Enquanto para outros isso já é um pesadelo, né? A pessoa já fica ali, tipo, suando frio, nem consegue dormir direito, porque ela lembra que, nossa, vou ter que apresentar isso, vou ter que falar na frente do público, etc e tal. Bom, outgoing or shy, capability to listen makes a whole world of difference when the matter is communication. Ou seja, sendo você extrovertido, sendo você tímido, né? A capacidade para escutar makes a whole world of difference, faz tamanha diferença, né? Vamos dizer assim, quando o problema é a comunicação, certo? Então, nós temos aí algumas questions, né, para nós discutirmos. A primeira diz o seguinte, né? What are the things involved in the communication process? Então, pessoal, quais são as coisas que estão envolvidas no processo da comunicação, certo? O que está envolvido no processo da comunicação? Bom, se a gente pensar aí, o processo de comunicação, né, está envolvido em falar e ouvir, basicamente, certo? Depois ele pergunta aqui, describe a good communicator. Galera, para você, como seria um bom comunicador? Um bom comunicador seria como? Como que ele deveria agir? Como que ele deveria atuar? Bom, para mim, na minha opinião, certo? E aí você pode ter a sua também. Um bom comunicador é um cara que, além de falar bem, né, ele fala bem, ele tem uma boa oratória, é também um cara que sabe escutar também, certo? É um cara que consegue escutar a opinião dos outros, certo? É um cara que leva em consideração aquilo que outra pessoa está falando também. Então, ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa fala, mas ele também sabe muito bem escutar a opinião de uma outra pessoa, certo? Terceira bolinha, a terceira pergunta diz: Who is your most communicative friend? Então, quem que é o seu amigo mais comunicativo aí que você tem? Tell your classmates an episode in which this aspect of your friend's personality was really evident. Então, diga aí um episódio, né? Você consegue lembrar de um episódio aí que do seu colega, né? No qual esse aspecto da personalidade do seu amigo foi assim realmente evidente? Vocês conseguem lembrar? Bom, eu não, eu posso lembrar de um colega meu agora, assim, eu não vou conseguir lembrar de cara aqui agora. Mas eu vou falar propriamente de mim mesmo, né? Melhor do que ninguém para você falar, né, de si próprio. Bom, em relação a mim, pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Até os meus 14 anos, por aí, eu sempre tive muita dificuldade de falar, de expressar minhas ideias. Até mesmo dentro de casa, eu era muito tímido, muito fechado. Para eu conversar, era maior, assim, maior custo mesmo, sabe?
Depois dos meus 15 anos para frente que eu consegui me envolver melhor. Foi quando eu comecei a tocar violão, aprender, né, violão, e aí a cantar um pouco. E aí eu comecei a fazer parte de uma banda, e isso foi me ajudando muito a me soltar, porque, né, com a banda nós tínhamos que apresentar, então nós tínhamos que apresentar na frente das pessoas, e aos poucos eu fui perdendo aquela timidez, né. Logo depois, lá quando chegou aos meus 18 anos, eu já tinha começado o meu aprendizado da língua inglesa, e depois um dos professores, que era diretores, né, da escola onde eu estudava, ele convidou, né, ele falou: "Yuri, você não está a fim de fazer parte do corpo, né, docente aqui da escola?" Ele falou: "Legal, beleza, né, eu nunca dei aula na vida, mas eu estou disposto a aprender." E ali, né, como a minha capacidade de oratória como professor, ela foi sendo desenvolvida e, né, hoje não tenho problema algum de poder falar em público dentro de uma sala de aula, fazer uma reunião com algumas pessoas. Claro que sempre dá, às vezes bate aquele friozinho na barriga, né, de você estar na frente de pessoas que talvez estão ali te avaliando, ou pessoas ali que estão muito atentas em você, focadas em você, naquilo que você está falando. Normal, esse friozinho aí na barriga sempre acontece, né? Mas o que você não pode deixar é com que isso venha te prejudicar, tá certo? Bom, e aí depois temos a quarta pergunta que ele fala a seguinte, né? Practice the famous Shakespeare line. To be or not to be? That is the question, né? Esse aqui é uma famosa frase, né, que Shakespeare ele escreveu no livro de Hamlet. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, né, na ação 3, né, tá lá, ação 3, cena 1. Inclusive, é um teatro, né, o Hamlet é um teatro, e que diz, to be or not to be, né, ser ou não ser, eis a questão, né, nós usamos isso também no nosso português. Então, se você colocar, né, um movimento, né, entonação ou emoção nessa frase, né, você vai ver que você tem, né, dentro de si algo para se expressar, certo? Você não precisa ser uma pessoa sempre fechada, mas com certeza você tem aí no canto aí, lá dentro você consegue se expressar com certeza, ok? Por exemplo, se eu for falar essa frase aqui com uma emoção, com entonação, com movimento, eu posso, né, fazer o seguinte, na minha maneira, eu falaria ser ou não ser, eis a questão. Eu tive uma mudança de entonação, tive uma mudança de movimento da minha fala, certo? Para poder expressar isso daqui, tá certo? Bom, pessoal, e aí, se você for aí agora na página 8, 6, perdão, na página 8, você tem este seguinte texto, ok? Que fala sobre effective communication, que fala sobre a comunicação efetiva, né? A ser desempenhada. Então, nesse caso aqui, eu gostaria que vocês lessem, certo? Faça a leitura, por favor, desse texto aqui. Leiam ele. Na próxima aula nós vamos ler juntos, ok? Mas é importante que você já leia, preste atenção, veja cada palavrinha que você entende e responda, por favor, a página 7, onde nós temos aqui, né, esse Comprehending the Text, sobre algumas perguntas sobre interpretação de texto. Então, vou ler aqui as perguntas para vocês. Olha só. No número 1, diz, né, How can communication be improved? Como que a comunicação ela pode ser melhorada? O number 2, What is the key to listening effectively? Explain it. Então, qual é a chave para escutar efetivamente, né? Explique. Number 3, what is dialogue? O que é o diálogo? Number 4, dialogue is a conversational practice. What does the author mean with this statement? Não, o autor ele fala o seguinte, que dialogue is a conversational practice, uma prática conversacional. Bom, o que o autor quis dizer com essa sentença? Number 5, consider these two statements, né? Leia as duas sentenças, né? In order to have communication,
Both listening and speaking are necessary, né? Então, para ter comunicação, tanto o listening, a escuta, né, quanto o speaking, a fala, são necessários. E a outra frase é: dialogue is a conversational practice. Diálogo é uma prática conversacional. Então, letra A pergunta: what kind of word are the terms in bold and what is their grammar function in the statements above? Ou seja, que tipo de palavras são essas que estão em negrito, ok? E qual é a função gramatical delas dentro das frases acima? E a letra B pergunta: why does it have two different forms, are and is? Por que há duas formas diferentes, né? Are e o is. Tá legal? Bom, galera, então é isso aí. Thank you very much for this introduction, por essa apresentação. Na próxima aula faremos a leitura do texto e corrigiremos, então, essas questões aí de interpretação do texto, tá certo? Thank you very much. Muito obrigado. I'll see you next class. Vejo vocês na segunda-feira. Bye, bye. See you.